Moço, eu vi ela ontem, disse a menina de rua, com os olhos apertando o sol e o vestido amarelo gasto, balançando com o vento. Gervásio olhou em volta, o rosto pesado de cansaço e luto. Quem você viu? E perguntou quase sem voz. A menina apontou para o túmulo diante deles. A mulher que está enterrada aí, ela passou por mim ontem à noite, ali perto da Praça Velha. Por um instante o corpo dele congelou. As flores frescas sobre o túmulo pareceram zombar da lógica. Isso é impossível, murmurou, mas o olhar da menina não tremia. Gervásio ficou parado, sem saber se devia rir, gritar ou se ajoelhar. Há 2 meses enterrara Cidália, com todo o peso da cidade, o observando. Os jornais falaram do empresário exemplar que perdeu a esposa após uma cirurgia mal sucedida. Ele se isolou desde então, saindo apenas para visitar o túmulo. Mas agora, diante daquela menina magra e de pés descalços, algo dentro dele se mexeu. Você tem certeza do que viu? Perguntou. A menina assentiu, séria, como quem não entende a dimensão daquilo que acabou de dizer. Ela devia ter uns 9 anos, talvez 10, e falava com a calma de quem vive na rua e aprendeu a medir as palavras. Ela estava com um casaco cinza com capuz. Parou para olhar a fonte. Eu lembro do rosto, igual o da foto que está aí. Gervásio sentiu o estômago se contrair. Havia uma foto de Cidália presa no mármore, sorrindo. Você está inventando isso para quê? Ele perguntou, tentando soar firme. A menina apenas abaixou os olhos. Eu não ganho nada com isso, moço. Só achei que devia falar. Ele se agachou, ficando na altura dela. Como é seu nome? Débora, respondeu, olhando os sapatos engraxados dele como se fossem coisa de outro mundo. Débora, onde exatamente você viu essa mulher? Perto da Praça Velha, perto da banca de jornal. Ela ficou olhando um tempo para a estátua e depois entrou num carro preto. Um carro? Ele repetiu. Sim, um carro grande, de vidro escuro. A descrição fez o peito de Gervásio apertar. Cidália sempre odiou carros pretos. Dizia que pareciam caixões sobre rodas. A ironia disso quase o fez rir, mas não havia nada engraçado. Você contaria isso para mais alguém? Perguntou, tentando entender se era uma armadilha. Não, senhor. Só para o senhor. Ninguém liga para mim. Por um instante ele acreditou. Não sabia se pela firmeza dela ou pela vontade de que fosse verdade. Cidália viva. Era absurdo, mas aquele absurdo reacendeu algo que há muito tempo ele não sentia. Esperança. Mostra-me onde foi, pediu. A menina hesitou, olhou o céu azul e respondeu. Se o senhor prometer que não vai me deixar lá sozinha. Eu prometo. Foram andando pelas ruas antigas do centro, lado a lado, chamando a atenção de quem passava. O terno de Gervásio destoava dos chinelos gastos de Débora. Ele não sabia o que estava fazendo. Cada passo era movido mais por instinto do que por razão. O que esperava encontrar? Um fantasma? Uma farsa? Um golpe? Não importava. Precisava ver com os próprios olhos. Chegaram à Praça Velha. O chafariz ainda gotejava água turva. A menina apontou para um banco de madeira descascado. Foi aqui. Ela ficou parada bem aí, olhando para a fonte. Gervásio examinou o chão como se pudesse encontrar rastros. E o carro? Parou ali na esquina. Um motorista desceu, abriu a porta para ela. Você viu o rosto dele? Não, estava escuro. Mas ele usava luvas. As palavras ecoaram na cabeça de Gervásio. Luvas, carro preto, capuz. Tudo parecia saído de um sonho ruim. Mas algo não se encaixava. Você se lembra de mais alguma coisa? Ela chorava, disse a menina, mas não parecia triste. Parecia com medo. Aquela frase cortou o ar. Cidália com medo? Ela sempre fora destemida, prática, até dura às vezes. O tipo de mulher que olhava para o perigo com tédio. Débora, me mostra onde você dorme, pediu. Ela estranhou o pedido, mas levou-o até um canto debaixo de um toldo. Ali havia uma coberta velha, uma caixa de papelão e algumas latas. Você vive aqui? Desde que minha mãe foi embora. E o seu pai? Não sei quem é, ele se calou. Ficou olhando para o vazio por um momento. Débora, você quer comer alguma coisa? Ela deu de ombros. Se o senhor quiser. Foram até uma padaria próxima. O dono quase não acreditou quando viu o empresário local entrar com uma menina de rua.
Gervásio comprou 2 pães, leite e um bolo. Sentaram-se na mesa do canto. Por que você veio falar comigo? Porque o senhor estava chorando lá no cemitério. Eu achei que devia contar. A simplicidade daquela resposta o desmontou. E se eu te dissesse que ela morreu mesmo? Então alguém muito parecida com ela está viva. Ele respirou fundo, sentindo o peso das palavras da menina. Naquela noite, ao chegar em casa, não conseguiu dormir. A casa estava silenciosa demais. No corredor, ainda havia o retrato de Cidália no casamento. A mesma expressão suave, o mesmo olhar que parecia julgar e compreender ao mesmo tempo. Gervásio ficou ali parado por longos minutos. Depois pegou o telefone e ligou para o antigo motorista Vivaldo. Vivaldo, você ainda tem aquele carro preto? Tenho sim, doutor. Você saiu ontem à noite? Não, senhor. Fiquei em casa. Por quê? Só uma pergunta. Você ainda fala com o pessoal da antiga clínica? Falo de vez em quando. O senhor quer que eu veja alguma coisa? Quero. Descubra se alguém andou perguntando por Cidália. Desligou e ficou olhando para o teto. A dúvida era uma fera dentro da cabeça. E se tivesse havido erro? E se o corpo enterrado não fosse o dela? A ideia parecia absurda, mas não impossível. Ele mesmo nunca quis ver o rosto no caixão. Dissera ao padre que preferia lembrar dela viva. Na manhã seguinte, Gervásio voltou à praça. Débora estava lá, sentada no mesmo banco, brincando com uma tampinha de garrafa. Senhor, achou alguma coisa? Ainda não, mas quero que me ajude com outra coisa. Com o quê? Vamos até a clínica onde ela morreu. A menina arregalou os olhos. Para quê? Porque talvez a história não tenha terminado. O caminho até a clínica foi silencioso. Gervásio olhava pela janela e via as ruas passarem como num sonho. Quando chegaram, pediu para falar com o diretor, um homem magro chamado Damásio. Senhor Gervásio, não esperava vê-lo aqui. Sinto muito pela sua perda. Preciso confirmar um detalhe do atestado de óbito. Claro, posso pedir ao arquivo. Quero ver o corpo que vocês registraram como dela. O homem hesitou. Senhor, o corpo foi cremado depois do enterro. Cremado? Repetiu, sentindo o chão sumir. Sim, conforme a autorização assinada. Autorização de quem? Da própria Cidália, antes da cirurgia. Ele levou a mão à cabeça. Então não há corpo nenhum. Não, senhor. Eram apenas registros. E alguém poderia ter usado o nome dela? Damásio respirou fundo. Em teoria, sim. Mas não vejo por quê. Gervásio saiu sem dizer nada. Do lado de fora, o sol batia forte no céu azul. Débora o olhava, tentando entender. Então ela pode estar viva? Não sei, menina. Não sei mais de nada. Andaram sem rumo até o estacionamento. Foi quando ele notou algo estranho. Um carro preto, igual ao descrito por ela, estava parado a poucos metros. O motorista usava luvas. Débora, entra no carro, sussurrou. O quê? Vai rápido. Mas antes que pudessem reagir, o carro arrancou e desapareceu na esquina. O coração de Gervásio disparou. Você viu o rosto dele agora? Não, mas ele olhou pra gente. Você acha que era o mesmo de antes? Ela assentiu, nervosa. Voltaram para casa calados. Gervásio já não sabia o que pensar. Ligou para Vivaldo novamente. Confirme se alguém esteve com aquele carro ontem. Doutor, o carro sumiu. Levaram da garagem. Como assim sumiu? Desapareceu. E o porteiro disse que um homem com luvas veio buscá-lo dizendo que era por ordem do senhor. A voz de Gervásio falhou. Vivaldo, feche as portas da casa e não atenda ninguém. Desligou e ficou imóvel, olhando para a menina. Parece que você me meteu num problema sério. Eu só contei o que vi, moço. Ele respirou fundo. Então agora você vai ficar aqui. É mais seguro. Débora olhou a mansão assustada. Aqui? Eu nunca dormi num lugar assim, pois vai dormir hoje. E se a mulher aparecer? Se aparecer, quero estar aqui para ver. Naquela noite, enquanto Débora dormia num sofá, Gervásio andou pela casa toda. Em cada canto, parecia sentir a presença de Cidália. Na escrivaninha, encontrou um envelope antigo. Era uma carta sem remetente, escrita à mão. Se algo acontecer, não procure respostas no túmulo. Procure na casa que nunca terminamos. O coração dele quase parou. Aquela era a letra de Cidália.
Gervásio sentou-se à mesa, a carta tremendo nas mãos. As palavras eram poucas, mas carregavam o peso de um mundo. Procure na casa que nunca terminamos. Ele sabia qual era. Uma propriedade inacabada nos arredores da cidade, onde ele e Cidália planejavam se mudar antes da doença. Um refúgio de vidro e madeira, abandonado depois que ela morreu. Aquela frase não podia ser coincidência. Dobrou o papel, guardou no bolso e olhou para a menina que dormia enrolada no sofá, com um cobertor grande demais para o corpo pequeno. Amanheceria em poucas horas. Ao amanhecer, preparou café e pão com manteiga. Quando Débora acordou, esfregando os olhos, ele já estava de terno. "Vamos sair", disse apenas. "Para onde?" "Para a casa que nunca terminamos." Ela piscou confusa. "É longe?" "Um pouco." "E se a gente encontrar ela lá?" "Então talvez eu consiga entender o que aconteceu." O carro seguiu pela estrada de terra. O céu azul refletia no para-brisa, e o vento fazia o vestido amarelo da menina tremular. Quando chegaram, o portão estava entreaberto. A casa parecia um esqueleto de concreto, janelas sem vidro, paredes nuas. O mato tomava conta do quintal. "Aqui era para ser o nosso recomeço", murmurou ele. "Mas tudo parou quando ela ficou doente. Tem alguém morando aqui?" E perguntou Débora. "Duvido." Mesmo assim, ele tirou o casaco e mandou a menina esperar no carro. O interior cheirava a mofo e lembrança. As caixas ainda tinham etiquetas com o nome Cidália. Em uma delas, encontrou um retrato deles juntos e um caderno com anotações de decoração. Tudo parecia normal, até ouvir um estalo vindo do andar de cima. "Tem alguém aí?" perguntou a voz vacilante. O silêncio respondeu. Subiu devagar, cada degrau rangendo. No último quarto, viu uma sombra se mover. "Quem está aí?" A porta se abriu lentamente. Era uma mulher, de capuz cinza. Por um segundo ele não respirou. O rosto era o mesmo. Os olhos a mesma cor. "Cidália?" Ma murmurou. Ela tirou o capuz devagar. "Gervásio não devia ter vindo." Ele sentiu as pernas falharem. "Então é verdade. Você está viva. Não completamente." "Como assim não completamente?" "Não posso explicar tudo agora." "A gente perigosa envolvida. Você morreu, Cidália. Eu enterrei você. Você enterrou quem eles quiseram que você enterrasse." Ele cambaleou, encostando na parede. "Quem são eles?" "Pessoas que queriam o que era meu e seu." "Você está falando da empresa?" "Da empresa, do dinheiro e de um projeto que nunca devíamos ter começado." Gervásio se aproximou. "Por que não me contou nada?" "Porque tentaram me matar." "Eu só sobrevivi porque alguém me tirou de lá." Ela se sentou, o olhar perdido. "Simularam minha morte, falsificaram o laudo e colocaram outro corpo no lugar." "E você ficou escondida todo esse tempo?" "Sim, até que soube que eles estavam de olho em você. Por isso mandei a carta." "Quem te ajudou?" "Um homem chamado Vivaldo." A revelação foi como um soco. "O meu motorista?" "Sim, ele estava envolvido desde o início. Mas depois se arrependeu. Então é ele quem está me enganando. Ele tem medo, Gervásio. Aqueles homens não perdoam. E aquele carro preto?" "É deles." "Eu tentei fugir, mas me acharam. Ontem mesmo estavam me caçando." Do lado de fora, um ruído de motor cortou o ar. Débora correu escada acima, assustada. "Tem carro chegando!" Cidália levantou-se. "Eles nos acharam." "Quantos?" "2, talvez 3. Gervásio puxou a menina para trás. "Fique comigo." "Eles não vão me deixar viva de novo", disse Cidália. "Mas você ainda pode sair daqui." Nem pensar. O som dos passos no andar de baixo era pesado, decidido. Gervásio agarrou um pedaço de ferro enferrujado. "Por que tudo isso, Cidália?" "Por um dossiê. Documentos sobre contratos falsos. Eu descobri demais. E você guardou esses papéis aqui?" "Sim, num cofre atrás da parede do quarto." "Então vamos pegar isso e sair." Ela correu até o canto do quarto e empurrou um pedaço solto de reboco. Um cofre embutido apareceu. Girou o código e abriu. Dentro havia uma pasta preta. "Aqui está." Gervásio pegou o envelope e olhou para a escada. Vozes subiam. "Cidália, vá pela janela dos fundos. E você..." "Eu distraio eles." "Não, Gervásio."
Mas ele já descia, o ferro nas mãos. 3 homens entraram todos de luvas. Onde ela está? Ah, perguntou o primeiro, um sujeito alto com barba curta. Quem? Respondeu Gervásio. Não brinque comigo. Sabemos que ela está viva. Então por que não acham sozinhos? O homem se aproximou sacando uma arma. Última chance. Antes que pudesse atirar, um barulho de vidro estourando soou lá fora. Cidália e Débora fugiam pela lateral. O homem se virou e Gervásio o golpeou com o ferro. O segundo tentou reagir, mas ele empurrou um móvel, bloqueando a passagem. Corre, Gervásio! Gritou Cidália. Eles correram até o carro, mas o motor não pegava. Débora tremia. E agora? Diz, saiam, vão a pé, ordenou ele. Eu vou distrair eles! Você vai morrer! Já morri uma vez, lembra? Saiu do carro, correndo na direção contrária. O som dos tiros ecoou atrás dele. O coração batia no pescoço. Escondeu-se atrás de um muro, respirando rápido. Quando voltou a olhar, viu o carro preto atravessando a estrada e desaparecendo. Cidália e Débora haviam escapado. Horas depois, a polícia chegou. Um agricultor havia chamado ao ouvir tiros. Encontraram Gervásio ferido no braço, desorientado. Senhor, o que aconteceu aqui? Perguntou o delegado. Um sequestro mal sucedido, respondeu. Tem testemunhas? Uma menina e minha esposa. Mas, senhor, sua esposa morreu. Disseram isso para mim também. Ele foi levado ao hospital. Lá recebeu um envelope deixado por uma enfermeira. Dentro, apenas um bilhete. Não procure mais. Está tudo no cofre do Banco Central. Cuide da menina. C. 2 dias depois, a polícia encontrou o carro preto abandonado na fronteira. Dentro, nada além de luvas e um casaco cinza. Nenhum corpo, nenhum documento. Cidália desaparecera novamente. Gervásio levou Débora para morar com ele. Você tem família agora, disse, tentando sorrir. Mas e ela? Perguntou a menina. Ela vai aparecer quando for seguro. E se não aparecer, então a gente guarda a lembrança dela. E a verdade. Meses se passaram. A vida voltou a uma rotina estranha. Débora começou a estudar, o sorriso tímido ganhando força. Gervásio retomou parte dos negócios, mas discretamente. Nunca mais confiou em ninguém, além da menina. Um dia, enquanto arrumava papéis, recebeu uma ligação de número desconhecido. Alô? Você cuidou bem dela? Perguntou uma voz feminina. Cidália? Não diga meu nome. Estão ouvindo. Você está viva, então? Sim, mas ainda não posso voltar. O dossiê foi entregue. Eles foram presos. E agora? Agora posso respirar. Mas preciso sumir de novo. Para onde? Onde o céu é sempre azul. Você entenderá. A ligação caiu. Ele tentou retornar, mas o número já não existia. Ficou ali, com o telefone na mão e o coração apertado. A frase, onde o céu é sempre azul, ficou martelando na mente. Na mesma noite, abriu a caixa de lembranças e encontrou uma fotografia antiga. Cidália em uma praia de areia branca, céu azul infinito atrás dela. No verso, escrito a lápis, Praia das Conchas. No dia seguinte, viajou até lá. A praia estava quase deserta. Caminhou até uma cabana de madeira. E na varanda viu um vaso de flores frescas, as mesmas que costumava deixar no túmulo dela. Não havia ninguém, mas sobre a mesa havia uma nova carta. Você veio, eu sabia. Se eu pudesse, ficaria. Mas agora pertenço ao silêncio que me salvou. Cuide dela como cuidaria de mim. Cidália. Ele sentou-se, deixando o vento bater no rosto. O céu azul acima parecia o mesmo do dia em que tudo começou. Débora, agora adolescente, corria pela areia alguns metros adiante, rindo pela primeira vez sem medo. Gervásio fechou os olhos e murmurou. Onde quer que você esteja, Cidália. O céu continua azul, e pela primeira vez em muito tempo sentiu paz.